Na série de discussões sobre as questões urbanas de Bauru, o nosso assunto hoje é água e esgoto. Para falar sobre isso, nós convidamos o presidente do Departamento de Água e Esgoto, DAE, Rafael de Almeida Ribeiro. Nosso convidado para participar desse bate-papo aqui nos estúdios da TV Câmara é o vereador Renato Purini. Obrigado pela presença de vocês nessa nossa intenção de fazer com que os secretários municipais interajam com o poder, tenham interação com o poder legislativo, para que a gente possa conversar sobre as questões da cidade e os desafios que são muitos nas diferentes áreas de atuação. Rafael, ia começar com você para você explicar, para atualizar conosco como está a questão da rede de interceptores, a negociação com o Ministério Público, depois de, no final do governo passado, haver uma discussão sobre a alteração do cronograma em relação a recursos para a chamada estação de tratamento principal no Distrito Industrial, que tem um custo bastante elevado em relação a todo o programa de esgoto em Bauru. Boa tarde, bom dia, né? Agradeço a oportunidade, agradeço ao vereador Renato Purini. Ao assumir, então temos duas situações no DAE hoje, tanto o esgoto e a água. Na situação do esgoto e dos interceptores, estamos mantendo o ritmo de obras de colocação dos emissários e interceptores. Estamos agora fazendo o córrego da Grama, uma extensão de 4 quilômetros, terminamos no primeiro semestre, no primeiro 2 meses, 2 quilômetros, nós vamos agora, nesse semestre, terminar 6 quilômetros de interceptores. Então, a parte de interceptor está se tocando, temos agora uma licitação da Nuno de Assis, que vamos abrir, em torno de 8 quilômetros, que vão fazer a ligação do Rio Bauru até a Vargem Limpa, que é a Estação Grande. Tem trecho que o DAE vai fazer por conta própria e tem trecho que ele vai licitar. Que vai licitar. Da Rodrigues, né, das Nações até o Fórum, o DAE já está estudando em fazer essa obra por conta própria. E das Nações em direção ao Meiridota e aquela região que vai para o Distrito Industrial 2, vai ser licitado. Estamos com uma reserva em torno de 14 milhões, mas acreditamos que não vai chegar nesse valor. Em torno de 8 a 10 milhões seriam para fazer essa parte terceirizada. Em relação à ET, né, Estação de Tratamento de Esgoto da Vargem Limpa, dependemos de um financiamento, o prefeito Rodrigo Agostinho está correndo atrás em Brasília, ser recursos do PAC ou não, estamos agora cadastrando o projeto na internet, que foi aberto prazo agora, e aí dependemos desse recurso. Na Estação de Tratamento de Esgoto do Gasparini, temos a obra que foi começada e foi abandonada pela empresa, pelo consórcio Semeolog. Estamos retomando, foi feita uma perícia das obras, de quantos que tinha de obra feita, o que tinha pago. Fizemos essa perícia, levamos até o promotor e estamos finalizando o próximo termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta é para terminar em 2008 com a obra da ET Gasparini já finalizada, e não foi feita. O que nós estamos estudando seria adiantar os interceptores e jogar um pouco a ET Gasparini para frente. No primeiro termo de ajustamento, que já vem se mantendo esses prazos, é para fazer o tratamento de esgoto até 2013. Então, até por determinação do governo municipal, do prefeito Rodrigo Agostinho, vamos acelerar as obras dos interceptores para, num prazo de 1 ano e meio a 2, retirarmos o esgoto de dentro da cidade de Bauru. Renato, a questão da ET principal, o custo inicial que foi discutido era cerca de 80 milhões, um pouco mais disso. O governo tenta discutir, como o Rafael comentou, a questão federal de recursos. Financiamento ou tentativa de algum recurso fundo perdido? Como é que você vê essa questão? Eu acredito, Nelson, que a obra da Vargem Limpa, da Estação de Tratamento da Vargem Limpa, é a grande discussão, que não só desse ano, mas é a grande discussão desse governo. É o maior projeto que esse governo vai desenvolver durante esse mandato. E há uma grande dificuldade em poder viabilizar essa ET. Eu acredito que o valor passe dos 80 milhões. Hoje, para que as pessoas entendam, há um fundo de esgoto, todas as pessoas pagam na sua conta de água um valor X que vai para esse fundo de esgoto, que é para financiar as obras tanto dos interceptores como também das estações de tratamento, tanto do Gasparini como da Vargem Limpa. Há um termo de ajustamento que até em 2013 essa estação deveria estar pronta, tanto a da Vargem Limpa como do Gasparini. Não há como, com o dinheiro desse fundo, fazer essa obra até 2013. Então, o grande desafio, a grande discussão que vai se colocar na cidade, eu acredito que no segundo semestre essa discussão vai ser colocada, é como fazer isso. Com que recursos fazer isso? Se é importante para a cidade acelerar esse processo.
porque, na verdade, independente do termo de ajustamento, é importante que se faça. Os interceptores que são feitos hoje estão jogando o esgoto fora da área urbana da cidade, mas continuam jogando ainda nos efluentes, nos rios. Esses interceptores, então, só vão efetivamente tratar o esgoto quando as estações de tratamento estiverem construídas. Então, é uma discussão que vai ser colocada, inclusive, com a Câmara, porque se optar-se por um financiamento no governo federal, através do dinheiro do PAC, há necessidade de que o município envie um projeto à Câmara para que a Câmara aprove o financiamento. E aí nós vamos ter que discutir, e essa é a grande discussão, da capacidade de endividamento do município. Se efetivamente o município tem condições de arcar com essa despesa, arcar com essas parcelas, aí há uma discussão ampla e que vai ter que ser trazida à Câmara, até porque o que é investido depois retorna através da ANA, da Agência Nacional de Águas, o próprio dinheiro do fundo do esgoto pode bancar as parcelas do financiamento. Então é uma discussão que vai ser trazida, mas nós vamos ter que discutir em alto nível, com transparência, desprendido de posicionamentos pessoais, para que nós possamos ter até o final desse mandato, até 2013, a estação de tratamento funcionando e trazer e tratar o esgoto da cidade. É importante falar que dentro desses valores, até a discussão se torna na operacionalização das próprias estações posteriormente. Não vamos só bastar construir. Então temos a capacidade de endividamento e depois a operacionalização das estações. Mantê-la funcionando. Vão demandar funcionário, equipe especializada e todas a execução, a execução do próprio tratamento posteriormente. Com o promotor do meio ambiente está resolvida a questão dos prazos, do deslocamento dessa questão das obras dos interceptores com a estação? Na conversa prévia que tivemos com ele, ele entendeu que por essa questão de financiamento, não vamos discutir nesse primeiro momento a ET Vargem Limpa. Como estamos acelerados na questão da ET Gasparini, que depende de edital, abrir uma licitação, temos que até entender a própria questão das empresas que vão ter que vir para Bauru e para pegar uma obra que está lá, iniciada. Então já é até um outro problema a ser enfrentado para as empresas que vão vir. Então, por todas essas situações, ele entendeu por bem, e até porque o Ministério Público ele atua sempre em prol também do município e em acordo com os órgãos públicos, vamos resolver o problema. Então, dentro dessa resolução, se entendeu de comum acordo, numa conversa prévia, de que seria interessante adiantar os interceptores e jogar essa obra no Gasparini. Então, nós vamos voltar, eu estou terminando, o Departamento Jurídico está terminando a finalização do edital, a gente deixou aberto na semana retrasada para quem quisesse vir visitar, viesse vir, algumas pessoas se interessaram, acho que veio uma empresa só dar uma olhada, algumas fizeram uns outros questionamentos, então a gente está evoluindo nessa conversa, fechando o edital, ainda nós vamos entrar nos prazos jurídicos também. Então, por esses questionamentos, na conversa prévia ele está de acordo com essa troca de projeção do termo de ajustamento de conduta. A legislação da questão da água no Brasil, a partir de 2009, numa parcela da questão do abastecimento, no caso de Bauru, passou a instituir a água como cobrança pelo bem que se consome, que a estrutura é para levar o abastecimento às casas das pessoas, hoje desde a captação até os postos, e a estrutura toda que o DAI utiliza para isso. E embutido no raciocínio da cobrança da água a partir de 2009 por uma das bacias do Comitê Hidrográfico está a questão do pagamento em certa parcela do valor pelo desperdício. Como você vê essa questão da cobrança da água do ponto de vista da população e os reflexos que a aceleração do tratamento de esgoto trarão para a composição dessa cobrança também? No primeiro momento já temos o fundo criado, né? Então, tratamento de esgoto, nós já temos o fundo, ele já se mantém. Como eu disse no início, temos a água e temos o esgoto. Hoje o DAI, se você for ver a fundo, são duas empresas. Uma que se toca com o fundo e da água. Da água, no primeiro momento, acho que a população, isso vai passar por uma questão muito importante a ser debatida também na sociedade, como um todo, é que a água é um bem que está acabando. Finito. Né? Então, o ser humano está na cultura de consumir, 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 a gente tem essa cultura também de não economizar. Essa cobrança da captação da água vem de encontro a essa situação. Vamos ter que economizar. E o Departamento de Água e Esgoto vai ter que se adequar a isso. Então, temos que ter projeções internas de estudo de perdas, o que se perde, melhorar a questão das perdas. Hoje se estima, em nível nacional, até 40% de perda de água. Não sabemos se é realmente isso do DAI ou não. Eu acho que, no primeiro momento, também
por estudos internos, isso vai impactar no orçamento do DAI em torno de 1,5 milhão, 1,3 milhão. No primeiro ano. No primeiro ano. Vamos repassar esse custo? Não sei se seria logo de início isso, porque temos uma outra situação a se discutir, se aumentamos ou não a tarifa da água. É importante a população entender que hoje o DAI, o que ela paga da água é somente o serviço disponibilizado. O DAI trata toda a água e a gente entrega nas residências, nos imóveis. Então, o serviço em tese seria barato. Temos não paga agora, pelo bem, né? Ele não paga pelo bem, só pelo serviço. Exatamente, só para eu disponibilizar. Então, é toda uma cultura também que vai ter que ser... E que é nacional, não é uma discussão local, né? Isso foi colocado de forma nacional. Né? Exatamente. Mas me permita, até, eu acho que também um outro grande desafio, aí você falou você foi muito feliz quando falou que são duas empresas, né? Uma fala de esgoto, outra fala de água. E um outro grande desafio, e a própria imprensa colocou essa semana, é na questão, efetivamente, do abastecimento de água na cidade. Você tem dois grandes desafios aí. Melhorar a prospecção e melhorar o cuidado com os poços, a manutenção dos poços. Já há algum tempo isso não é feito. E nós tivemos, no passado recente, ainda esse ano, problemas com poços e problemas grandes de abastecimento. Inclusive, votamos lei na Câmara para descontar a água de algumas pessoas que tiveram as suas casas, problema nas suas casas com essa questão do abastecimento. Então, acho que um dos grandes desafios também desse governo e do DAI, na sua presidência, Rafa, é poder melhorar a manutenção desses poços, investir na manutenção desses poços, porque não adianta só falarmos em prospecção, em furar novos. É importante também prospectar porque há regiões da cidade que necessitam de uma prospecção maior e de perfuração de poços mesmo. Mas mais do que isso, é cuidar do que já tem, é cuidar do bem que existe, porque há muito tempo não é feita a manutenção e se não for feito isso de forma rápida e urgente, nós vamos ter outros problemas, eu acredito que você já deve estar estudando isso, haverá outros problemas de abastecimento, não pela falta de prospecção, mas muito mais pela falta de manutenção desses poços que há muito tempo não tem, são poços antigos. Exatamente, e acho que até um exemplo claro disso é o posto do Distrito Industrial 3 no início da nossa administração, que realmente entrou em colapso, né? Ele acabou levando terra para a população, que é a lei que foi votada na Câmara. Isso nos chamou a atenção quando fomos verificar os problemas que estavam ocorrendo. Só para ter uma ideia, ali o poço do Distrito Industrial 3, ele está permitindo uma vazão de 180 metros cúbicos por hora. E ali estava se encontrando uma vazão de 220, justamente por isso. Precisamos da água, vamos dar água para a população, mas também não estamos cuidando do nosso equipamento. Então ele entrou em colapso. Isso chamou atenção e a gente começou já a fazer... Isso já existiam relatórios lá de dentro do DAE falando que a mais de tanto de vazão poderia dar problema. Exigindo do equipamento. Exigindo do equipamento poderia dar areia, terra, né? Então, mas isso foi levado em frente. Eu acho até porque um foco lá no passado do próprio DAE foi a questão da implantação do sistema de tratamento de esgoto. Se focou muito nisso e a parte de produção de água acabou sendo um pouco esquecida, né? Então, sob a minha presidência também, a gente está resgatando todos esses funcionários de eletromecânica, é todo um conjunto, né? Pessoal de eletromecânica, para resgatar aquela equipe e a gente sair nos postos. E é muito inteligente essa questão de você não misturar as duas coisas, de entender que são empresas, que é a mesma empresa, mas você tem duas áreas importantes que as duas têm que caminhar juntas. Você não pode deixar uma em detrimento de outra. Com focos distintos. Você falava sobre essa preocupação de um plano de manutenção corretiva e preventiva que o DAE comenta, que é desde esses relatórios que estão dando esses indicadores de nível estático, nível dinâmico, cada um dos itens técnicos, até você ter uma equipe que possa, por exemplo, não ter problemas como a instalação em posição equivocada da bomba do Jardim América, que acaba afetando, são todos problemas que acabam no conjunto afetando a população no abastecimento. Exatamente, são problemas até pontuais, né? Temos que ter equipe especializada para entender como funciona a bomba, que altura você pode colocar, tem nível de água acima do motor da bomba, do crivo, né? Que são palavras técnicas que são específicas, mas as pessoas têm que entender. No Jardim América, também especificamente, já constatamos a vazão do poço já diminuindo de produção. De 100 metros cúbicos já está 80, 50. Isso já mostra que a estrutura de filtros dos poços já estão um pouco comprometidas. Um exemplo também que já foi até divulgado até pela própria imprensa é a questão do Poço das Nações, que também da bomba, aumentamos a vazão do poço e tivemos agora um novo problema com ela, que foi encaminhado para um lado, que temos que verificar o seguinte: qual foi o problema ocorrido ali? Realmente foi do serviço prestado ou porque o serviço prestado foi bem feito, mas a vazão do poço não se adequa à técnica? Por quê? Se os filtros estão com problemas, com sujeiras, nós não vamos poder escapar dessa discussão
e desse projeto que é fazer a limpeza dos poços. Temos hoje 29 poços em Bauru. Se for para partir para a limpeza, e que acho que temos que ter essa manutenção preventiva, sempre prevenir e não remediar, nós vamos ter um trabalho muito grande a ser feito. E dentro desse trabalho a ser feito também vem o plano estratégico, a parte de planejamento. Porque para eu parar um poço para fazer uma limpeza, dura em torno de uma semana, 10 dias. São 10 dias que um poço das Nações, que abastece toda a parte da Zona Sul, vai ficar parado. Então eu tenho que ter outras alternativas para não acabar com o abastecimento de água desse pessoal. O Rafael falava sobre essa dificuldade, Renato, que acabou provavelmente tendo uma decisão política em cima dessa situação. Os poços, no tempo, efetivamente, eles nunca sofreram manutenção de limpeza específica. Tudo precisa ser limpo, ainda mais uma estrutura daquela com tal profundidade. Só que a demanda exigiria que o sistema de interligação tivesse tal bem ajustado para você não ficar uma semana sem água nas ruas. Na verdade, como não houve esse trabalho preventivo, agora você vai ter que fazer e não custa barato. Limpar um poço não é barato. E é ilusão achar que, como no passado dizia que o DAI era o primo rico, né? Que tinha dinheiro sobrando. Não, isso é uma ilusão hoje, não é a realidade. Então, voltando até na questão de que são duas empresas. Às vezes se entende que tem muito dinheiro, mas é para o tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto é um dinheiro carimbado para o esgoto. Então, e própria palavra do próprio Rodrigo, do próprio prefeito, na questão, por exemplo, da venda das contas da folha de pagamento para a Caixa Federal. Ele vai dividir esses recursos entre os entes da prefeitura. E um dos entes que vai receber dinheiro é o DAI. E aí é importante, o Rafael falou uma palavra interessante, que é planejamento. Quer dizer, esse dinheiro vai entrar dentro do DAI e aonde vai ser usado esse dinheiro? Essa parcela das contas que foram vendidas à Caixa Federal. E aí é a necessidade do planejamento. Nós vamos investir em prospecção, nós vamos investir em cuidados com os poços, em prevenção de acidentes, como foi do Distrito Industrial. Então é importante o planejamento para que quando esse dinheiro entrar, e vai ser um dinheiro importante, porque não é só isso também. Você tem também a estrutura de maquinário do DAI também deteriorada. Infelizmente, com o passar dos anos, não houve o cuidado necessário, houve uma queda de arrecadação, outros gastos e não houve investimento em prospecção, em cuidado e também no maquinário do DAI, na estrutura de máquinas. E é importante de que as pessoas entendam que o DAI precisa disso também. Todos aqui eu tenho convicção que já viram o pessoal do DAI nas ruas, furando buraco, tampando asfalto, máquina. É importante cuidar disso também, porque o DAI é uma grande empresa, tem muitos preparados. Eu acho que a equipe técnica do DAI é uma das equipes mais preparadas da prefeitura hoje. Tem que ser valorizados, é importante valorizá-los para que o DAI possa fazer, inclusive com o seu pessoal. Mas é importante ter a clareza e o planejamento para saber aonde investir os recursos, que não são muitos. Na verdade, são escassos, há uma dificuldade muito grande e o planejamento precisa ser muito bem feito para que possa usar de forma dirigida, direta, para que possa atender a todas essas questões de forma mais tranquila. A questão do investimento na área de reservação, embora em volume, no tempo e da necessidade ser significativo, ele produz, onde a reservação é um pouco mais em volume adequado em relação ao abastecimento naquela área de influência, ele produz um desafogo, um alívio em relação à produção da própria bomba e o estágio de utilização dela nesses níveis que você estava comentando. É razoável imaginar que se o DAI no tempo tiver um aumento de investimento em reservação, a questão dos poços ficam mais tranquilas? Sem dúvida. Esse também é um projeto que já está sendo pensado. Inclusive, temos alguns projetos de construir alguns poços com reservatórios ao lado já, para já poder diminuir o tempo de uso dessa bomba. Porque hoje, a gente esteve até conversando recentemente, alguns poços em Bauru estão em períodos sazonais da CPFL, que eles param de funcionar, mas ficam funcionando praticamente o tempo todo. Com essa reservação, a gente pode mandar em grandes lugares, em grandes reservatórios, a água e abastecer. Temos um projeto que estamos iniciando uma discussão sobre esse projeto, que é uma reforma na estação de tratamento de esgoto, através com a CPFL e uma outra empresa, a Clique, de aumentar essa reservação na própria ETA. Então, o próprio Batalha mandaria água para a estação de tratamento de esgoto, criaríamos um reservatório com mais 3 milhões de água para ficar abastecido, pararmos as bombas da própria captação e com aquela reservação a gente mandar. Seria já um projeto também que com certeza terá que ser adotado ao longo do tempo. Uma questão de planejamento e gestão que esquenta um pouco os neurônios do Rafael na hora de discutir no dia a dia
Renato, a energia elétrica tem um peso muito grande, significativo sobre o custo da produção do DAI. Por outro lado, você tem, acho que 6 postos, esse era o dado que a divisão de produção estava falando, que entraram naquele programa da CPFL durante o governo passado, da hora sazonal. Exatamente na hora de pico, ficam 3 horas parados, que é quando a população, a rigor, mais pede o abastecimento. E fica sob o presidente a decisão, muda o programa... Pago mais energia ou pago energia e dou água? Ou economiza. Ou economiza energia e segura o abastecimento. Eu acho que a decisão é paga energia e dá água. As pessoas pagam por isso, e você não pode... ninguém vive sem água, né? Agora, uma decisão um pouco complicada do ponto de vista administrativo. Por isso que é importante o que você disse, investir em reservação. Até para que você tenha um cuidado maior com essas bombas, que elas possam trabalhar menos e durar mais tempo. Exatamente. E eu acho até que, através da administração, a gente tem que quebrar um paradigma e entender que as empresas e as pessoas que estão em Bauru são parceiros. Temos que trazer as pessoas que estão em Bauru. Então, assim, um dos meus projetos, até por esse, que a gente fez essa parada na captação, e é para entender, para o pessoal entender, a gente não parou a ETA por problema. A gente foi ali um trabalho preventivo. Dentro do trabalho preventivo, foi também instalado um motor, que chama motor de inversão de frequência, que é para diminuir o custo da energia também. Diz, e a gente agora quer provar mesmo, e ver por números, de que haveria uma economia de 25%. Este motor de inversão de frequência foi uma parceria a custo zero com o Departamento de Água e Esgoto. Ele é o maior da América Latina. No Brasil só tem um e está no Departamento de Água e Esgoto, segundo me garantiu o representante da empresa, que veio até colocar. Ele veio, ele foi analisar e até agora está funcionando. A gente quer ver se realmente esse sistema funciona, se a gente pode implantar nas outras 4 bombas da própria ETA, então, da captação do Batalha, economizando energia, fazendo uma reforma também com a CPFL e a empresa. Chamar parceria. Eu acho que as empresas aqui também têm muito a oferecer. E eu acho que a gente também não pode se furtar e ter essa sabedoria de que temos que ter ajuda dos profissionais e vamos trabalhar junto para o bem da população. Falando sobre a questão de números, Rafael, o vereador Renato Pollino teve a oportunidade de iniciar essa discussão logo na fase inicial deste mandato aqui na Câmara Municipal. O DAI já resolveu a questão, pelo menos no próximo ano, da leitura em relação ao contrato com os Correios, mas ficou ainda em discussão um pouco aberta a questão da composição do custo disso. Você pretende ainda satisfazer essa questão dessa dúvida em relação se o antigo R$ 1,30 por leitura, impressão, entrega das contas, compensa ou não ser feita por estrutura própria? O meu posicionamento sempre foi o seguinte, sempre tive o mesmo posicionamento desde quando entrei lá. Eu não discuto a qualidade do serviço prestado, sempre discuti custo. Então o Correio presta um bom serviço. Tanto que foi levantada essa questão e eu acho muito bem pontual. Porque nunca questionei qualidade. A questão que eu acho que o Renato até levantou, e é certo, nós temos que, até para poder investir na produção, nós temos que economizar em outras frentes. Então, o que eu discuto é o seguinte, por que a 1,30, e discutia no caso, né? Por que a 1,30 se é uma empresa tão especializada assim? Num primeiro momento, eu pretendo evoluir nessa questão da retomada desse serviço. Eu acho até que nos estudos o DAI até faz mais barato. Eu acho que sairia mais barato realmente, porque eu estou agregando serviço na própria departamento. O pessoal que já está lá. Mas eu já não sei se o pessoal que está ali e que já está em outras funções e está prestando um bom serviço em outras funções, vai voltar com a mesma vontade de fazer essa leitura. Temos, por exemplo, vou dar um exemplo, temos pessoas ali que têm 54 anos, 40 anos, como é que eu vou colocar esse pessoal que está parado há 5 anos para fazer uma leitura de 200 residências num verão igual Bauru de quase 40 graus? Eu acho que também não sei se seria esse o caminho, né? O ano que vem nós vamos ter uma discussão muito grande, porque o contrato realmente acaba com o Correio. Eu acho até que foi pontual, já devia ter sido levantado, foi levantado, e eu acho que esse questionamento, já que se levantou, já nos preparou para o ano que vem. Então, o ano que vem, não temos mais obrigatoriedade de renovar Correio. Isso não quer dizer que não vamos, mas também temos outras frentes. Temos empresas privadas, temos o próprio departamento, temos um leque de opções a ser tomado com mais cautela e também sempre com planejamento e estratégia para não
não causar problema para o próprio departamento. E eu nunca também, em nenhum momento, contestei a qualidade de serviço do Correio. Eu contestei apenas e tão somente duas coisas. A questão do custo, óbvio, né? E eu também tenho a opinião de que é mais barato e muito mais barato, tenho convicção disso, seja com o pessoal do DAI ou com uma empresa particular. Até porque quando foi contratado o I30 havia orçamentos dentro do DAI a 60 centavos, metade do preço. Isso qualquer um que puxar o processo vai ver. Então, essa é uma discussão de custo e uma discussão jurídica, que é aí que o DAI no passado se apegou, de que havia a questão da entrega da correspondência, era apenas o Correio quem podia fazer. Por isso é que se contratou o Correio sem licitação, porque dizia-se, então, que apenas quem podia entregar a conta na casa das pessoas era o Correio. Algo que eu discuto. E existe uma ação judicial, inclusive, contestando isso. Há diversas cidades que fazem o mesmo serviço com empresas particulares e essas empresas fazem a leitura, a impressão e a entrega da conta, porque não é correspondência, é apenas a entrega. É a mesma coisa que nós dizermos que essas empresas que entregam o papel do sinaleiro tem que ser feito por carteiro. É a mesma coisa. Entregar um papelzinho no carro tem que ser um carteiro. Isso não existe, isso é ridículo. E há decisões, inúmeras decisões, que dizem que não há a reserva de mercado por parte do Correio nesse serviço. Então eu defendo o seguinte: custo é mais baixo tanto com o Correio, tanto com o DAI ou com empresas particulares, não tenho a menor dúvida disso. Mas agora há um ano para o DAI se preparar, e nós já conversamos sobre isso, você está correto na sua atitude, até porque não haveria, pela dificuldade, pela demora no início do ano, não haveria tempo hábil quando você assumiu de comprar as máquinas, de treinar esse pessoal, de pôr esse pessoal na rua. Foi uma decisão sábia, importante, interessante, a bem do serviço público, de renovar esse contrato por mais esse ano, que é o último ano do contrato dos Correios. Mas é importante o DAI se preparar, planejar para quê? Se não retomar o serviço, até por uma ação judicial que existe, contestando a questão dos Correios poderem, só o Correio poder fazer entrega, o DAI se preparar, se não para retomar o serviço, para licitar o serviço, e aí então uma empresa particular pegar esse serviço. E ó, fica aqui não um desafio, mas fica uma observação, e daqui a um ano nós vamos ver esse programa. Eu tenho convicção absoluta de que no mínimo 20% a 30% vai ter de economia um ano depois. Eu tenho convicção absoluta e nós podemos depois daqui a um ano cobrar essa fala aqui. Sem dúvida, até eu sou advogado, não sou engenheiro, né? Mas pela minha formação até o que me preocupa é realmente essa questão de discussão jurídica. E o que eu já visualizo no Tribunal Regional Federal é que ele sinaliza na possibilidade que empresas privadas façam esse serviço. E que possam entregar, inclusive. Que possam entregar, porque antigamente o que se discutia da reserva também era porque não tinha máquina de leitura e impressão simultânea. Hoje é diferente. Tem, o software tem. Antigamente falava assim, ó, só o Correio pode fazer, realmente. Cada questão do monopólio fica mais tranquilo. Não há monopólio, não há monopólio postal no caso da entrega das contas, até onde eu entendo. E até um planejamento que eu até conversei com o pessoal e estou pensando em fazer isso, é até mesmo a gente tentar, de uma forma saudável, agilizar o julgamento no Tribunal Regional Federal. Se juntar, vamos até lá, vamos conversar, para a gente finalizar e acabar com essa insegurança jurídica. O interesse do DAI é resolver o impasse jurídico e não empurrar isso para manter. Isso não quer dizer que também, porque o Correio possa fazer, então eu sou obrigado a fazer com ele. Mas isso também sinaliza o seguinte, ele pode fazer. Então não vamos entrar na discussão se ele pode ou não. Vamos efetivamente discutir custo. Exatamente. Porque qualidade, o Correio tem uma boa qualidade, o DAI fazer com qualidade, e uma empresa que vier operar pode fazer com qualidade também. Não se discute isso. Discute agora, vai discutir preço. E aquilo que for melhor para o município, melhor para o interesse público, é o que vai acontecer, tenho convicção disso. Rafael, o DAI, na questão do planejamento, dos investimentos, as suas limitações e seus desafios, ele discute as composições de custo, que a gente citou a energia elétrica aqui, e do ponto de vista da recomposição da tarifa dos servidores, o que você pensa a respeito da eventual diferenciação de valores em relação às categorias de consumo? As pessoas, não sei se todo mundo domina, o DAI tem categorias com valores em tabelas distintos por metro cúbico para a indústria, comércio, a chamada economia mista e a maior parte dos consumos que são das contas residenciais. Eu também estou fazendo um estudo em relação a isso, porque a gente não pode se furtar agora o segundo semestre, a gente tem alguma solução em relação ao aumento da tarifa. Num primeiro momento, esse é um conceito pessoal meu, eu acho que a gente não poderia fazer uma recomposição linear. Não vou discutir a questão de crise, isso, aquilo. Mas eu acho que residência é uma coisa, comércio é outra, indústria é outra, até pelo volume de consumo. E tanto entrando na questão do volume do consumo, os grandes consumidores também têm que se adequar pela própria questão do uso da água. Porque quanto mais eu fornecer água e a tarifa for igual,
e não tiver também na ponta uma situação de economia, eu vou estar prejudicando o próprio abastecimento dos pequenos consumidores. Então, no primeiro momento, eu estou planejando um estudo de um aumento diferenciado por categoria. Residência X, comércio Y, indústria Z. Já tem essa situação clara e colocada, concreta, de que faz 2 anos que não existe aumento de tarifa de água em Bauru. Então, nós já estamos defasados há 2 anos. Temos o impacto do custo da energia, que já aumentou 21%. Isso, para você ter uma ideia, dá quase 2 milhões no ano para o Departamento de Água e Esgoto. Temos o custo da captação da água, mais 1,5 milhão, 1 milhão e 300, que também não é por isso que eu também tenho que impactar e jogar logo o custo para o pessoal. Tenho que tomar medidas internas para que eu reduza certos custos e também possa jogar. Então, eu tenho que recompor a tarifa. Estou pensando, eu acho que esse seria o projeto, já conversei com alguns vereadores, já lancei essa questão, de fazer aumentos diferenciados. E no segundo momento, diluir o custo para o próprio departamento do custo da captação. Até porque para a gente poder cobrar, a gente tem que fazer o exemplo dentro de casa. Né? Eu brinco com o pessoal lá de dentro da água e falo assim, o exemplo vem de casa. Então, se não fizermos, não podemos cobrar. Então, vamos aumentar a tarifa, porque está defasada, de uma forma racional, interessante para todo mundo, fazer medidas internas para poder, ao longo do tempo, equacionar novamente o custo da água, a prestação do serviço, a economia que é feita, para podermos seguir sempre num caminho linear. Renato, a questão do consumo de água no dia a dia, no tempo, como tantos desafios que a gente está comentando aqui, tem uma necessidade de substituição de hidrômetros, que é uma responsabilidade do usuário no dia a dia, mas que tem impacto também direto lá na ponta, entre todos esses sistemas que a gente está comentando, sobre aquilo que o DAI consegue aferir da população. E é sabido que a rede de hidrômetros das residências, em sua grande parte, é muito antiga. Você vê espaço para essa questão da discussão de um planejamento no tempo em relação à substituição paulatina, se for o caso, nas casas em Bauru? Eu acredito que sim. Inclusive, há a fiscalização por parte do DAI desses hidrômetros e eu tenho convicção absoluta de que é importante e é necessário. Pode criar em alguns momentos alguns tipos de críticas ou algo assim, mas para o próprio departamento é importante que ele faça essa fiscalização, possa instruir as pessoas a melhorar, a trocar os seus hidrômetros. E eu vou mais longe. Não é só a questão do hidrômetro. Quando nós conversamos, há umas 2 semanas, Rafael, eu estive lá no DAI, inclusive com o vereador Mariano, nós discutimos também sobre o desperdício na tubulação. Há um desperdício muito grande na tubulação, porque é uma tubulação antiga. Eu não sei se o DAI tem números em relação a isso, mas poderia ser avaliado também uma condição de poder recuperar essa tubulação. Porque não adianta, na ponta, você resolver o problema, que é o hidrômetro, mas você ter uma perda muito grande na tubulação. E eu acredito que essa perda não deva ser pequena, justamente pelo tempo em que essa tubulação, setores da cidade antigos, e que eu acredito que há perda. Eu já vi no passado alguma coisa, algum estudo em relação a isso do DAI, e eu sei, evidentemente, que há perdas. Então, precisa haver uma discussão do hidrômetro, as pessoas é que assumem essa despesa da troca do hidrômetro, mas também é o que você falou, o DAI precisa fazer o dever de casa também. Não adianta trocar na ponta se para chegar também se perde muito. Então é uma ação conjugada, eu acho que o DAI podia avaliar inclusive essa questão, você já falou inclusive de perdas e que vocês estão avaliando, para que haja uma divisão de responsabilidades, né? Fazer o dever de casa e também fazer com que as pessoas entendam que é necessário, porque aí você vai ter um entendimento melhor das pessoas, dizer o seguinte, poxa, se o DAI faz, por que eu também não vou fazer? Vamos fazer junto. Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Exatamente. Inclusive, isso passa até pela própria reestruturação interna, do sucateamento e de todas as situações que foram encontradas lá dentro. Temos motos, só vou para dar um exemplo, o pessoal de fiscalização que poderia fazer essa troca de hidrômetro, temos 29 motos lá dentro, motos de 1989 até hoje. A mais recente é de 2003. Então estamos até preparando uma licitação para ver se a gente compra 10 motos para estruturar a equipe de fiscalização, que com também material para ela pode correr. Hoje ela já não corre tanto a cidade porque está em manutenção. O setor de corte e religação sofre com essa questão? Sofre. Eles têm 2 motos para trabalhar e sempre uma reserva, porque está sempre uma em manutenção. Então, vai uma para manutenção, sai uma. Então, a gente quer trocar tudo. Toda, a gente quer trocar essas motos para dar ao pessoal da fiscalização, da hidrometria, para poder fazer também mais ligação, porque tem uma demanda também reprimida de pessoal pedindo para ligar,
que é receita que a gente pode ter, mas que a gente não tem como atender imediatamente. Temos que também trabalhar nessa parte interna para dar essa eficiência. Ao assumir lá no DAI, em janeiro, né, com essa administração, segundo números que existiam do pessoal de serviço de manutenção de rede, era em torno de 1.100 vazamentos, buracos em calçada, vazamentos de rede, que é em relação à tubulação antiga. Hoje, com o trabalho que a gente está fazendo, até mesmo de valorização do pessoal, e eles estão vendo que a gente está com vontade, dando estrutura para o trabalho, já reduzimos. Hoje estamos em torno de 400. Uma demanda que já resolvemos quase 600 vazamentos, 700. Acontece todo dia. E aí, existem reclamações, por exemplo, que às vezes o DAI vai num buraco uma vez, resolve e tem que voltar no mesmo lugar, pela questão do material. Então, tudo isso que é uma reestruturação interna. Na verdade, deixar bem claro, é uma quebra de paradigma, né? Temos uma administração que foi finalizada e agora nós temos outra que temos que voltar, dar uma volta, 180 graus. Nova mentalidade. São 180 graus com outra visão, entender a questão que foi falada no início, são duas empresas, temos que ter foco nas duas, esgoto e água, que isso é muito importante. Agradecendo de minha parte a presença de vocês aqui, a colocar uma última questão, Renato, para um comentário. Entre as questões que o governo municipal está discutindo na área de reestruturação administrativa, tem uma particular que afeta diretamente o DAI, que é a questão da grade diferenciada em relação ao restante da administração, ter a questão da produtividade como uma dificuldade quando das aposentadorias, que é o diferencial que se faz hoje em relação aos servidores da administração direta. O pagamento é realizado previdenciário sobre esse indicador, mas ele, a rigor, não é aplicado pela Fundação de Previdência quando da aposentadoria. É o caso de incluir o DAI na questão da reestruturação administrativa? Não há dúvida, porque há casos, inclusive do próprio DAI, que no momento em que há essa gratificação, no caso do DAI, por exemplo, o 2.0, os débitos que são feitos em relação à questão previdenciária são feitos sobre o valor total, sobre o valor, inclusive com as gratificações. E no momento em que esse funcionário se aposenta, ele recebe sobre o valor nominal do salário dele. Isso cria uma dificuldade, porque há funcionários que estão no DAI há 18, 20 anos, que têm já uma estrutura de vida em cima desse valor e têm cobrado o fator previdenciário sobre esse valor total, que no momento em que se aposenta, tem a redução aí corta pela metade ou por 1/3 o salário, quer dizer, ele sai de um padrão X para menos 3X, então é muito complicado para essas pessoas. Eu tenho um entendimento de que se a Previdência cobra sobre o valor total, inclusive com as gratificações, obrigatoriamente esse funcionário tem o direito de receber a sua aposentadoria sobre o valor com a gratificação. Mas para sanar esse problema de vez é importante, e discutir com o prefeito, uma discussão já foi iniciada, de enviar para a Câmara um projeto para sanar esse problema a nível local, para que não haja necessidade, então, de ações judiciais para esses funcionários terem o seu direito resguardado. É uma discussão que já iniciamos, outras discussões com o próprio Rafael Nudai em questão do 2.0 nós iniciamos também, para que as pessoas entendam, esse 2.0 é uma gratificação para alguns setores do DAI, para que nós possamos entender o que significa isso e poder, de alguma forma, criar um balizamento para que não haja extrapolamento, o que houve no passado, sobre esses valores de pessoas que... E aí cria esse problema no futuro, quer dizer, você represa uma coisa que lá no futuro acontece o que está acontecendo agora, com a questão dos aposentados, que através de um projeto de lei, futuramente nós possamos resolver. Rafael, Renato, obrigado da presença de vocês aqui para interagir e aproximar essas relações do Legislativo, boa parte delas que acabam recaindo ou sobre o plenário, no caso do Renato, ou sobre a mesa do presidente. Eu que agradeço a oportunidade de ter debatido questões importantes. Muito obrigado. Até mais.